Bem-vindos todos ao projeto Mishnah Express. Semanalmente estaremos disponibilizando vídeos com as Mishnayot editadas em tabelas, ilustrações, figuras. Esses vídeos poderão ser adquiridos no nosso site ashivenu.com.br ou através de canais de comunicação como o WhatsApp, e assim você poderá ter a praticidade de aprender uma Mishnah de maneira dinâmica e fácil. Vamos dar início ao Seder Moed, ao Tratado de Shabat. Falaremos sobre a primeira melachá dos 39 trabalhos proibitivos do Shabat. Esperamos que todos tenham um grande proveito. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Vamos estudar? Vamos. Muito bem, nós vamos começar no Seder Moed, a Mishnah de Shabat. Vamos lá. Fala a Mishnah Aleph. Yetziot Shabat Shtaim, Shehen Arba'a Bifnim. O Shtaim, Shehen Arba'a Bahutz. Essa Mishnah ela começa sobre o assunto da retirada de objetos de uma propriedade pública para uma propriedade particular, ou vice-versa. E, na verdade, a Mishnah começa dizendo que existem duas proibições da Torá, que depois se tornam 4, porque os nossos sábios vão acrescentar mais 2. E o sujeito dentro da propriedade. O Shtaim Shehen Arba'a Bahutz. E depois mais 2 proibições, que depois se tornam 4, porque os sábios acrescentam mais 2, quando o sujeito está fora da propriedade. A Mishnah ela vai esclarecer melhor isso daqui com alguns exemplos. Vamos lá. Keitzad. Pergunta a Mishnah, como assim? Como seriam esses casos práticos? Então, Reani Omed Bahutz, quando o sujeito está do lado de fora. O pobre está do lado de fora da casa, o Balabait Bifnim, e o dono da casa dentro de casa. A gente sabe que existe uma proibição de carregar um objeto de uma propriedade particular para uma propriedade pública ou vice-versa, isso aqui no Shabat. Então, Pashat Eani et Yado Lifnim, se o pobre que está do lado de fora, ele colocar a mão dele para dentro de casa, Venatan letor yado shel balabait, ou ele vai colocar o cesto dele vazio, né, para dentro da casa do balabait, para ele encher de pão. Ou shnatal mitorá, ou ele vai pegar o cesto de dentro de casa, da mão do balabait, verotzi. Essa ação de colocar o cesto para dentro da casa ou tirar o cesto de dentro de casa para fora, Reani Hayav. O pobre ele é Hayav. Ele não pode fazer isso no Shabat. Isso seriam as 2 proibições da Torá, dele colocar o cesto para dentro de casa ou colocar para fora. O Balabait Patur, só que o dono de casa, ele estaria Patur. Na verdade, eu queria te fazer outra pergunta, Rabino. Sim, vamos lá. Por que, bem na primeira Mishnah, ele fala sobre esse negócio de sair do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, de uma propriedade privada para uma propriedade pública? De onde saiu isso? Muito boa pergunta, Rafael. Na verdade, os sábios queriam mostrar pra gente que essa é uma melachá, é um trabalho proibido do Shabat, que é muito comum de acontecer. As pessoas são muito comuns a carregar coisas na rua. Então, como é uma coisa muito comum, os nossos sábios queriam começar a Mishnah com algo que era muito comum de acontecer. Outra explicação diz que, na verdade, todas essas Mishnayot que nós vamos estudar agora vão falar de Mishnayot que recaem Erev Shabbat, na véspera do Shabbat. Então as pessoas na correria, na véspera do Shabbat, estão carregando objetos, podem acabar esquecendo e carregar da rua para dentro de casa ou de dentro de casa para fora. Então os sábios acharam melhor começar com uma Mishnah em que fosse mais corriqueiro de acontecer. A Mishnah diz, Pashat balabait et yado lahutz, venatan letor yado shelani. Agora, o Balabait, ele pegou o pão de dentro de casa e colocou o pão para fora e deu na mão do pobre. O Balabait que fez a ação. Ou shnatal mitorá, veirnis, ou o Balabait pegou o pão de fora de casa e colocou para dentro de casa. Balabait hayav, porque foi o Balabait que fez a ação de colocar para fora ou para dentro. Ve'ani patur. Como o pobre ficou do lado de fora, simplesmente com a mão parada, ele não fez nenhuma ação, então ele seria patur. Continua a Mishnah. Pashat eani et yado lifnim. Se o ani, ele colocou a mão dele dentro da casa, venatal balabait mitorach, e o balabait colocou o cesto na mão do pobre. Quer dizer, quando o pobre colocou a mão dentro de casa, ele não carregou nada. Ele só colocou a mão dele para dentro da casa. Então ele não fez nenhuma ação proibitiva nesse momento. Ele só colocou a mão dele para dentro de casa. E o Balabait colocou o cesto dentro da mão do pobre. Ou Shinatal Etorrar, ou
se o pobre ele colocou a mão para dentro de casa, ve'hotzi, e ele acaba, na verdade, tirando o pão para fora, shnehem pturim, os dois estão pturim. Como assim? Por que os dois estariam pturim? Porque, na verdade, nem o balabait e nem o pobre fizeram uma ação proibitiva. Nenhum dos dois fez um trabalho completo. Ou seja, o balabait não colocou o pão para o lado de fora, porque ele colocou na mão do ani, que está dentro de casa. Ou o próprio ani, ele já estava com a mão do lado de fora e o pão ficou do lado de fora, ele não fez nenhuma ação proibitiva. Finaliza a Mishnah. Pashat balabait de adolahutz. Agora o balabait está com a mão para fora. Venatale ani mitochar, ou shnatale tochar. Quer dizer, o ani colocou na mão do balabait ou tirou. Veichnis, e ele trouxe para dentro. Shnehem pturim. Os dois estão pturim. Por quê? A regra é, para eu fazer uma ação proibitiva de carregar de um recinto para o outro, eu tenho que levantar o objeto do chão e colocar para fora. E fazer essa ação de maneira completa. Se eu fiz essa ação de maneira incompleta, quer dizer, alguém colocou para mim na minha mão, ou eu coloquei na mão de alguém, eu não fiz a ação completa de levantar e colocar para fora, de acordo com os sábios, você está patur. O que quer dizer patur? Patur não quer dizer que você não fez algo proibitivo. Quer dizer que você está patur do korban, de algum korban que você teria que levar no Beit HaMikdash. Mas é proibido agir dessa maneira. Quer dizer, hoje em dia, lema'aseh, na prática, é proibido carregar da rua para dentro de casa ou dentro de casa para a rua se não é um lugar que está cercado, tá? Independente dessas mishnayot que a gente acabou de aprender. Muito legal estudar com você. Até a próxima.